mais uma vez com vocês o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, psicóloga e psico-oncologista. Lembrando sempre que o objetivo do nosso programa é falar um pouco sobre uma doença crônica, que é o câncer, e o nosso programa também pode abarcar outras doenças crônicas. Nós queremos sempre trazer informação e falar de qualidade de vida. Nós já falamos no programa anterior como colocar em funcionamento o programa Simonton, que é baseado no livro Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. E neste momento nós vamos falar como colocar em prática. Nós já explicamos como funciona tema a tema, capítulo a capítulo, e neste momento nós vamos falar um pouquinho como que você vai fazer para colocar em prática. É muito importante que você adquira o livro, porque lá tem muitos detalhes que serão importantes na visualização, no processamento de todas as fases do programa. Lembrando que as técnicas que nós vamos apresentar são técnicas dentro do programa e colocado de uma forma simples, que é para que você consiga realmente colocar em prática. Talvez seja interessante a ajuda de um profissional, se você sentir dificuldade, ou se você tiver uma necessidade de aprofundamento, porque você vai perceber que em determinados pontos você vai precisar de algum tipo de ajuda. E se esse profissional puder lhe ajudar, será mais importante ainda. Outra observação muito importante quando nós trabalhamos com o programa Simonton é que você não pode deixar de procurar ajuda médica. O programa, ele não substitui o tratamento médico, ele não pode ser usado no lugar do tratamento médico. Ele é um programa que vai lhe apoiar, que vai lhe ajudar e é complementar ao seu tratamento. Se por acaso você já está fazendo terapia, é interessante que você solicite ao seu terapeuta que te acompanhe nesse programa, que te auxilie nos momentos para colocá-lo em prática. A ajuda do outro, e principalmente um psicoterapeuta, é muito importante nesse momento, porque você vai receber alguns feedbacks e vai ficar muito mais fácil para que você entenda cada pedacinho dele. Bom, a doença sempre vai significar desequilíbrio na unidade mente, corpo e emoções. Portanto, se você está doente de câncer ou qualquer outro tipo de doenças crônicas ou não, esse programa pode ser utilizado. Ele, inclusive, pode ser utilizado para você combater um resfriado, dores de cabeça, enxaquecas, até doenças graves como o câncer, que é o nosso propósito neste momento. Bom, você vai dividir este programa em semanas. Na primeira semana, evidentemente, você precisa ler um pouco do livro. Nós sugerimos aqui Com a Vida de Novo, do Carl Simonton, que o programa está dentro desse livro. Sugerimos também o Câncer como Ponto de Mutação, do Laurence Lechan. E é importante que você entenda que alguma literatura é importante. Tem uma parte de você que confia no lado científico, no lado racional, no lado das informações. Você também pode procurar outros livros que falem dessa integração corpo, mente e emoções. Sem dúvida nenhuma, a literatura só vai te ajudar. Nessa mesma primeira semana, você já leu, você já compreendeu, você já confia que esse programa pode realmente te ajudar. Aí nós vamos começar com o relaxamento e a visualização. No livro Com a Vida de Novo, ele está no capítulo 11. Ele está detalhado passo a passo para você desenvolver. Talvez você tenha necessidade de gravar, né, os passos do relaxamento e da visualização. Se isso for necessário, faça-o. Se você precisar que alguém leia no seu lugar, alguém que mostre confiança, ou até o teu terapeuta. De alguma forma, nós também vamos tentar gravar, mas nós estamos aguardando uma autorização do Instituto do Carl Simonton, embora ele já tenha desencarnado, nós vamos pegar uma autorização do Instituto para que nós possamos gravar. Isso também vai facilitar a tua vida. É importante que você entenda que a gravação é uma ajuda momentânea. Você vai ter que, na verdade,
automatizar esse processo dentro de você. E aí você não fica dependente de uma gravação ou de alguém que precisa fazer isso. Evidentemente que nos momentos de muita tensão, talvez você precise ouvir uma gravação, porque você está mais tenso. Não tem problema ir e vir com essa gravação. O importante é que isso se torne cada vez mais cotidiano na sua vida. Lembrando que o programa, você deve fazer 3 vezes ao dia. Principalmente no começo, principalmente nos momentos mais difíceis. Veja, eu sei que não é fácil fazer essa visualização, esse relaxamento 3 vezes por semana, mas é o mínimo que nós podemos fazer. Principalmente no momento onde você está passando diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, são os momentos que você vai mais necessitar das visualizações, principalmente porque alguns tratamentos, inclusive, vão baixar o seu sistema imunológico. Então é importante que você seja persistente e faça realmente 3 vezes por semana. Bom, na segunda semana você vai repetir novamente, né? Relaxamento e visualizações. Desculpe, acho que eu disse 3 vezes por semana, na verdade é 3 vezes ao dia. Né? 3 vezes por semana é muito fácil de fazer, agora 3 vezes ao dia que fica um pouco mais complicado. Mas você pode pensar, por exemplo, de manhã, quando você se levanta, você já pode fazer automaticamente, uma vez lá no meio do dia e outra vez quando você for dormir. Então, esses momentos são seus e você deve relaxar e visualizar o seu sistema imunológico se defendendo. Na segunda semana, nós vamos começar a pensar nas tensões anteriores à doença. Isso está tudo explicadinho no capítulo 9 e nós vamos gravar um programa só sobre essa questão. Inclusive no capítulo 9 tem alguns exercícios para você fazer. Então você vai identificar situações estressantes entre 6 e 18 meses antes do aparecimento da doença. Nós já falamos muitas vezes sobre isso e continuamos insistindo. É importante que você entenda qual foi o período em que você se estressou e que seu sistema imunológico caiu. Alguma coisa deve ter acontecido. Alguma situação você não soube lidar e o seu sistema imunológico mostrou isso, baixando as defesas do corpo. E aí o câncer, como qualquer outra doença, pode aparecer devido a, não a ausência do sistema, mas uma queda, né? É como se a gente tivesse menos defesa, menos soldados internos para lidar com essa situação. Nessa segunda semana, se você achar que é o bastante fazer o relaxamento, a visualização e trabalhar as tensões interiores, se elas forem difíceis, pesadas, o item 3 da segunda semana você pode passar para outra semana, que seria os benefícios da doença. Você também tem exercícios no capítulo 10 e você vai explorar, né, o comprometimento que você tem com a cura. Porque se você entender quais são os benefícios que a doença te traz, naturalmente você vai buscar esses benefícios fora da doença. Por exemplo, atenção. Todos nós precisamos de atenção, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de um descanso, diminuir as nossas responsabilidades. Então, talvez esses sejam alguns dos benefícios. Você tem que procurar o seu, você tem que compreender por que a doença me ajuda, ou o que eu deixo de fazer quando eu estou doente. E assim você vai identificando que você pode conquistar, ou você pode ter consciência desse benefício e não precisar mais de uma doença para mascarar essa sua necessidade. É importante que você entenda que é uma necessidade e você precisa descobrir. Isso é um ponto importante, as tensões e os benefícios da doença. Mantenha-se firme e busque com muita decisão esses 2 pontos que eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas. E isso vai te ajudar a mudar o padrão da sua vida e vai melhorar o tratamento e possivelmente você vai chegar à cura. Bom, vamos caminhar para a terceira semana. Você provavelmente já está fazendo muito bem o relaxamento e a visualização. Então, o primeiro item da terceira semana é continuar o relaxamento e a visualização 3 vezes ao dia. É claro que se você sentir necessidade, você pode fazer mais do que 3. Mas a gente sempre orienta para que não faça menos do que 3 vezes ao dia.
Neste momento, nós vamos introduzir a questão dos exercícios físicos. Eu sei que é muito complicado, é muito difícil fazer atividade física, mas você precisa encontrar uma atividade física compatível com o seu estado. Talvez uma caminhada, mesmo na esteira, uma aula de natação ou dança de uma forma mais suave, porque veja, a tendência de muitas químios e muitas rádios vai te trazer mais cansaço. E o exercício físico ele vai permitir que você mantenha em ordem os seus músculos, os seus nervos, as tensões que você precisa ter nos músculos para te manter ereto e para te dar mais energia para todo o tratamento. Então, o ideal seria que você começasse pelo menos com 30 a 40 minutos todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, fazer algum tipo de atividade física. Isso pode te trazer mais vigor e pode fazer uma diferença no seu tratamento. Então, o terceiro item da terceira semana, a gente sugere que você busque um aconselhamento. Pode ser um sacerdote, um pastor da sua religião, um conselheiro que atua em alguma área, ou um psicoterapeuta. É importante que essas pessoas concordem com o programa que você está fazendo, que acreditem nessa possibilidade de que as visualizações possam aumentar o sistema imunológico. Porque nós não queremos alguém que vai debater com você esse processo, se ele é bom ou se não é. Então a pessoa precisa entender que isso é uma ajuda e ele vai lhe aconselhar no que tange ao que vai aparecer, os sentimentos, a experiência que você vai ter com o programa. É muito importante que você converse com alguém. Então, isso está incluído na terceira semana. Na quarta semana, novamente, relaxamento, visualização 3 vezes ao dia, ou mais. Nós já falamos dos exercícios físicos, né? Então você deve manter os exercícios físicos da terceira semana para a quarta. E aí nós vamos trabalhar com uma coisa que eu creio que é um pouco mais complicada e aí você vai precisar de ajuda. De qualquer maneira, está descrito no capítulo 18. São as imagens de recaída e morte. E quando a gente fala recaída e morte, todo mundo fica muito assustado. Mas, na verdade, você precisa enfrentar esses sentimentos a respeito da morte ou da recaída. Isso vai reduzir o seu medo, ele não vai trazer mais medo. E você vai ver que a visualização, a história que é contada para você se envolver com a ideia de recaída e morte, ela vai trazer inúmeras informações para você e você vai ver que lá no fim você vai renascer. Então é uma experiência bastante interessante, até mesmo para quem não está doente. Então, na quarta semana nós temos relaxamento, a visualização, exercícios físicos, trabalhar as imagens de recaída e morte que está lá no capítulo 18. E nós vamos também, se possível, né, talvez trabalhar com imagens de recaída e morte talvez seja um pouco pesado. E esse último item você pode transferir para uma outra semana. Sinta como você consegue fazer isso, não se obrigue a fazer tão rigidamente tudo isso. Então, a gente pode incluir na quarta semana, ou transferir para a quinta, a superação de ressentimento. Todas as informações estão no capítulo 13. Porque, veja, sentimentos negativos vão aparecer, seus, das outras pessoas, e você precisa aprender a superar esses ressentimentos. Então, é importante você ler, estudar e fazer os exercícios com relação à superação de ressentimento. Já chegamos na quinta semana. Então, relaxamento novamente, visualização 3 vezes ao dia. Essa aí tem que ser rígida e tem que ser cotidiana. Nós já incluímos exercícios físicos e você continua fazendo pelo menos 30, 40, até 1 hora, 3 vezes por semana, ou, se você preferir, de 30 a 40 minutos todos os dias. Pode descansar no final de semana. Veja que as imagens de recaída e morte aí podem estar mexendo com você, talvez você sinta necessidade de fazer isso de novo, ou conversar com alguém sobre essa ideia de recaída e morte. E, se possível, você já vai acrescentar um outro item, que é estabelecendo objetivos. Isso também é outro fator bastante importante. Você vai pensar em objetivos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano.
você tem todo o processo no capítulo 14. Lembrando que nós teremos programas que vamos falar mais detalhadamente de tudo isso. Mas se você está angustiado, está com pressa e quer começar a fazer imediatamente todos esses passos, você tem tudo descrito no livro. Então, quinta semana nós temos relaxamento e visualização 3 vezes ao dia, exercícios físicos 3 vezes por semana, trabalhar as imagens de recaída e morte e vamos começar a estabelecer objetivos. A literatura mostra, a experiência mostra que pessoas que têm objetivos, o tratamento funciona melhor, as pessoas se recuperam melhor e muitas vezes até morrem melhor, né? Depois de cumprir os objetivos que talvez você tenha esquecido lá atrás, na sua adolescência, na sua infância. Você tinha tantos sonhos, tantos desejos, tantas coisas que você gostaria de fazer e talvez você tenha adoecido exatamente porque você deixou de lado os seus próprios objetivos. Realmente a gente entra num processo de vida cotidiana, de correria, de ter que fazer formação e tantas outras coisas, que nós esquecemos o que é que nós desejamos. Então esse é um bom momento para você começar a pensar, né? Por 3 meses, o que você faria nesses 3 meses? Talvez modificar a sua alimentação, fazer algum tipo de passeio, rever pessoas que você, com a falta de tempo, deixou de rever. Daqui a 6 meses, provavelmente, os seus tratamentos deverão já ter terminado. Né? Então, assim, o que você pretende fazer depois de fazer quimio, de fazer rádio, ter feito cirurgia? E daqui a 1 ano, né? Como que você estará? Lembrando que toda vez que a gente vai visualizar um processo de incorporação dessas metas, desses objetivos, a gente sempre tem que pensar que a gente está bem lá na frente. Então você tem bastante tempo para estar buscando esses objetivos. Lembrando que são objetivos seus, você não pode ficar incluindo outras pessoas. Porque se a outra pessoa não quiser os objetivos, não quiser cumprir, você já se sabotou. Então são atividades, metas, objetivos que talvez você sempre quisesse obter na sua vida e você sempre deixou para lá. Agora é momento de você recuperar. Incorpore os objetivos no processo de visualização. Você se lembra que lá na visualização, no final, você se vê curado, você vê se fazendo coisas que você goste, e aí você já pode começar a incorporar esses objetivos que você desenhou aqui, lá na sua visualização. Né? Então veja como isso vai reforçar, porque você vai estar fazendo 3 vezes ao dia a visualização e vai estar incorporando esses objetivos. E naturalmente, né, a nossa energia, ela vai para os pensamentos onde nós os colocamos. E se você coloca em objetivos que são saudáveis, que são éticos, que são bons, então naturalmente a tendência é muito alta de que você possa realizar esses objetivos. A ideia é essa, realizar os seus sonhos, cumprir as suas metas. As metas profissionais, essa você já cumpriu a vida toda. São as metas da sua alma, do seu coração, familiares, com amigos. É muito mais voltado ao teu prazer e aos teus sonhos. Vamos para a 6ª semana. Então você já tem relaxamento, visualização, exercícios físicos e agora você vai trazer o guia mental. Também ele está todo descrito no capítulo 15 e talvez você precise da ajuda de alguém aí. Ou, se você preferir, você pode estar gravando também toda a visualização com guia mental. Bom, a partir da 6ª semana, nós esperamos que você já esteja integrado com tudo isso que a gente falou na sua vida cotidiana. Isso tem que virar automático, né? Você não pode ficar dependendo de outras pessoas para cumprir esse programa. E talvez você precise de um prazo maior, não precisa ser rígido, né? De ficar em 6 semanas. O relaxamento e a visualização é uma coisa que você vai fazer para sempre, por isso que precisa automatizar. E quando você já estiver curado, estiver bem, não tem necessidade de fazer 3 vezes ao dia. Você vai fazer algumas vezes quando você não está bem, ou de uma maneira assim, de uma supervisão. De vez em quando você vai lá e acorda o seu sistema imunológico para ver se está tudo bem. As conversas com o seu guia mental devem ser constantes, principalmente quando você estiver muito angustiado ou estiver passando por alguma dificuldade. Os objetivos
é um processo também que é infinito, né? Acabou aquele de um ano, você vai começar a buscar outros objetivos para se manter motivado para a vida. O programa físico, claro, né? Se você puder mantê-lo para sempre na sua vida, até onde você puder, você deve manter e adequar às suas necessidades. E aprimorar, você pode fazer mais, mudar o tipo de programa, enfim, você vai saber muito bem o que fazer com isso. A coisa mais importante é que o valor desse programa é seguir as atividades, é fazer, né? Você imagina que quando você vai no médico, ele te dá uma receita médica. A receita médica não te cura. O que te cura é buscar o medicamento e tomar o medicamento. Portanto, aqui é a mesma coisa. Uma série de informações que nós passamos, você vai ler no livro e veja, isso não é receita médica, você tem que fazer. Se você não fizer, não teremos alteração dos seus comportamentos. Bom, esses são informações para te ajudar a colocar em prática o programa. Nós agradecemos a sua presença, utilize o programa, fale para as pessoas que você conhece, talvez pessoas que estejam ao seu lado fazendo o tratamento, da importância de ter esse programa, e divulgue o nosso programa, as informações que colocamos aqui. Isso vai ser de muita ajuda e de muita valia. Nós agradecemos o seu carinho, a sua presença e contamos sempre com a sua volta para aprender um pouco mais. Mesmo que você não tenha câncer, aí tem muitas informações para a sua qualidade de vida emocional e física. Até a próxima vez.